Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Antes do e-mail de hoje, olha, gente, dia 13 de junho, está marcada agora a data, é dia 13 de junho que acontece a sessão de autógrafos, a tarde de autógrafos e bate-papo com leitores do meu livro Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais, dia 13 de junho na FENAC Pinheiros, aí em São Paulo. Portanto, as pessoas que se inscreveram já devem estar recebendo os e-mails com a confirmação da data, dia 13 de junho, às 3 horas da tarde. Se você tem o desejo de participar, você pode enviar o seu e-mail para dordeamortemjeito@uol.com.br. Será um prazer recebê-los aí na cidade de São Paulo, no dia 13 de junho, às 3 horas da tarde, na FENAC Pinheiros. E vamos então ao e-mail de hoje. Dela que diz assim: boa tarde, André, boa noite, minha querida. Sempre assisto seus vídeos e eles têm me ajudado muito ultimamente. Estou buscando auxílio, pois estou muito confusa. Muito obrigado por suas palavras. Sempre fui uma moça de autoestima alta, inteligente, me destacando nas coisas que faço, e percebo que os homens em geral parecem ter um pouco de medo de se aproximar de mim por eu aparentar ser muito segura e forte, talvez. Até que encontrei um rapaz incrível, muitíssimo inteligente também. Eu tinha acabado de sair de um noivado e ele tinha se casado há poucos meses. Ele começou a me procurar pelo Face para conversar, ficamos muito amigos, percebíamos muitas afinidades. Ele separou e ficamos 7 meses nos falando antes de sairmos pela primeira vez. Entretanto, aos poucos descobri que este casamento dele era fruto de um namoro de 6 anos, no qual ele era muito apaixonado, pagava tudo para a ex. Realizaram um cruzeiro pelo aniversário dela, ele comprou o apartamento que ela queria, o carro que ela queria, a lua de mel dos sonhos dela, gastou muito com a festa do casamento, se converteu à religião dela e com 3 meses de casado, ela disse que não o amava mais e que o havia traído. O mundo dele desmoronou, ele começou a tomar remédios e teve muitos problemas. Bom, o problema maior, ele teve muitos problemas, mas o problema maior começou quando ele começou a querer fazer todas essas coisas a fim de, eu amo, entende? Eu amo. E aí, então, a fim de querer garantir o amor da outra pessoa, eu quero, entre aspas, comprá-la. Eu quero mostrar que comigo você terá muitas vantagens e muitos benefícios. Eu não estou dizendo que a gente não tem que querer presentear a pessoa que a gente ama, né? Se a gente tem condições de fazer isso, que você não tem que presentear, que você não pode fazer um agrado. Agora, não é o que me parece aqui. Aqui me parece que eu abro mão, inclusive, das minhas vontades. Essa questão aqui, converteu-se à religião dela, sabe, essas coisas assim? Quer dizer, eu abro mão até do meu princípio religioso, para que eu vou fazendo todas as suas vontades, eu quero mostrar que eu sou o seu súdito, e não que eu sou seu companheiro. Que eu estou aqui para lhe servir, ó minha rainha. E isso não é bacana. Ai, André, mas que mulher que não quer ser tratada como uma rainha. Se você estiver falando isso em sentido figurado, usando uma metáfora, tudo bem. Agora, se você está falando isso no sentido de que essas ações aqui aconteçam, sabe? Pagava tudo para ela,
né? Cruzeiro no aniversário, comprou o apartamento que ela queria, você está vendo? O apartamento que ela queria. E a opinião dele? Era um apartamento que também agradava a ele? O carro que ela queria era um carro que ele também gostaria de ter? Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa se torna súdita. Ela se torna súdita da outra. E relacionamento não é isso. Não é, né, de soberano e o súdito. Não. O relacionamento é companheirismo. É lado a lado. Senão, você está vendo que coisa? Aí a pessoa faz tudo, né? Dou tudo para ela. Mas eu não atingi o coração dela. Às vezes parte até de um princípio, de um pressuposto de que todo mundo se interessa por isso. Todo mundo quer ser tratado assim. Será? Todo mundo quer ser tratado assim? Ou será que as pessoas querem que atinja o coração delas? Parte-se do princípio de que toda mulher é interesseira, toda mulher vai se interessar por isso, toda mulher vai se interessar por bens materiais. Então as coisas já começam errado. Agora estamos falando dele, né? Mas isso aí serve como um alerta. A gente tem que tomar muito cuidado com essas concepções, porque senão depois, né, os problemas aparecem, mas porque a gente já se posicionou de forma incorreta. A gente que já tinha um pensamento, a gente que tinha uma atitude incorreta diante da outra pessoa. A forma como a gente enxergava a situação. Em poucos meses ele havia se tornado ateu. Olha lá, está vendo? Então quer dizer, como que uma pessoa muda tanto assim? Se converteu à religião dela, agora se torna ateu? Quer dizer, é Deus que paga o pato? Eu fico meio confuso com essas coisas assim. As pessoas, elas não sabem distinguir uma coisa da outra, mistura tudo, sabe? Na confusão emocional, mistura e tritura, joga a criança, sabe? Corre-se o risco de, na hora depois do parto, jogar a criança fora. Em poucos meses ele havia se tornado ateu, bebia todos os dias com amigos, resolveu dar em cima de muitas meninas, não pagava mais nada para mulher alguma devido ao trauma, e infelizmente começamos a ficar juntos nessa fase dele, e ele me tratava muito mal. Porque aí cai-se naquela teoria assim, porque sabe quem que é valorizado? Valorizado é aquele que trata mal. Esse é o pensamento que começa a nortear o cara. E aí as atitudes são proporcionais ao que ele pensa. Ele está tomado por aquela situação ainda, tomado por aquela situação de decepção e de frustração com a ex, pela qual ele fazia tudo, que o pensamento que agora norteia ele, a teoria que o orienta você quer saber? Sabe que homem que é valorizado? É aquele que trata mal. É aquele que não dá um centavo para a mulher. É aquele que não paga um chiclete. É aquele que não paga um babalu. Babalu. Oi, clorofilada, tudo bem? Oi, peixa. A peixa é independente, ela não quer que bagre nenhum pague nada para ela, não. Imagina, meu bem. Peixa. A peixa, meu bem. A peixa é independentíssima, né? Então, quer dizer, aí a pessoa começa, né? Então, isso é o pensamento que norteia ele.
pensamento que norteia ele, aí começa a ter atitude proporcional ao que pensa, ao que está me orientando, ao que orienta meu pensamento. Embora eu soubesse que ele gostava demais de mim, ele fazia questão de demonstrar todo o tempo que não gostava tanto, com medo de se mostrar frágil. Ficamos 9 meses juntos e ele mantinha conversas com outras mulheres na internet durante a nossa relação. E foi um período de muito sofrimento para mim, até que resolvi terminar. Daí eu entrei em depressão, pois ele virou a história de uma maneira que eu passei a me sentir culpada pelo fim. Deixei de acreditar na minha beleza, passei a me sentir um lixo, emagreci, não tinha mais vontade de viver e lutei contra isso por 3 meses até conseguir me olhar no espelho e reagir. Quer dizer, você fez uma análise dele, não é? De que ele tinha essas atitudes por causa do trauma, é por isso que você tem um parágrafo todo aqui do seu e-mail explicando tudo o que ele fez para a ex e o que ele recebeu dela, né? O término e a traição. Então, quer dizer, você faz uma análise dele, só que mesmo fazendo uma análise dele, você não consegue se analisar e perceber que você fez igual. Ele, por sua vez, por causa de uma situação traumática, ele teve uma nova postura diante das mulheres. Porque se endureceu, porque agora, não vou pagar nada pra ninguém, quero mostrar que eu não gosto. Aí eu deixo passar alguém bacana. Você tá vendo o problema quando a gente muda? As duas situações do cara aí tá errado. Me parece um barquinho que vai pra cá e pra lá. Né? Um barquinho à mercê das correntes marítimas. Uma hora vai pra lá. Ah, eu tô gostando, então agora eu faço tudo o que ela quer. Eu me converto à religião dela. Eu dou o apartamento que ela quer, o carro que ela quer. Aí vem a decepção. Agora também eu não faço nada. Agora não sei o quê. Entendeu? Mudou a correnteza, eu mudo meu pensamento. Eu não tenho um princípio. Eu não estou fincado em mim mesmo. Este é o problema de não estarmos conectados, ancorados, já que eu estou dando um exemplo do barquinho, de não estarmos ancorados no nosso próprio eu, em quem de fato somos, naquilo que queremos para a nossa vida, naquilo que não queremos, as coisas que eu gosto, os meus princípios, os meus valores, porque senão jogo pra lá, faço o que ela quer, o apartamento que ela quer, o carro que ela quer, me converto na religião dela, pago tudo, depois a decepção, aí eu faço tudo o inverso, agora também não vou fazer mais nada, então agora eu sou jogado pra lá, faço o inverso, e onde está o meu eu em meio a tudo isso? Quem sou eu? Refém dos traumas, refém das situações, uma hora refém de um sentimento, e eu deixo de ser quem eu sou, outra hora refém do trauma produzido por aquele sentimento que não vingou. Meu Deus, olha, você vê o que é isso? O problema de não estarmos ancorados no nosso próprio eu? E agora? Aí você faz a análise dele, você me faz a análise dele querendo mostrar que ele agiu com você por causa do trauma, e agora você se transforma numa pessoa que começa a se deixar de lado por causa da forma que ele tratou você? Onde está o seu eu? Entende, gente? A gente não pode se deixar levar por causa disso. A gente começa a medir o nosso valor por causa de uma pessoa que nos diz, uma pessoa que desfez do nosso sentimento. Uma pessoa que nos desvalorizou, a gente se desvaloriza. A gente mede o nosso valor a partir da desvalorização do outro. Escuta, onde está o meu eu? Peraí. Ei, cadê o meu eu? Senão eu fico sendo jogado para cá e para lá. Essa relação me abalou tanto que deixei de acreditar que é possível ter um namoro saudável. Você está vendo? Você se transformou nele. Ele
Você fez uma análise dele, está faltando você fazer a análise de si mesma. E você? Porque você conheceu um cara que estava saindo de uma relação traumática, que te tratou desse jeito. Agora, você também vai se perder dos seus princípios? Você vai deixar de acreditar por conta disso? Ele deixou de acreditar. Ele achou que tem que tratar a mulher dessa forma. Não estava te fazendo bem. Você foi pontual e terminou. E agora você vai deixar de acreditar que é possível? Você perde, né, o seu eu por conta disso? Não sinto mais felicidade nas coisas. Ainda amo muito ele, mesmo depois de tudo. Me sinto muito sozinha, mas não consigo deixar homem nenhum se aproximar de mim, com medo que tudo se repita. Não sei o que fazer da minha vida para superar isso. Agora ele está começando com outra pessoa e aparentemente não a está maltratando como ele fazia comigo. E isso me faz pensar que o problema fui eu e só piora a minha situação. Me deu uma luz. Ah, o problema é você? Primeiro você analisa que a outra foi o problema. E agora você vem me dizer que o problema é você? Minha querida, para com isso, pelo amor de Deus, né? As pessoas, elas aprendem com as situações. Você terminou com ele. E ainda bem que, quem sabe, ele caiu em si e percebeu que ele precisava resgatar a forma como ele era. Talvez não voltar a ser daquele jeito, né? Talvez, quem sabe, agora ele chegue num eu mais maduro. Gente, às vezes pessoas vão cruzar na nossa vida, elas estão totalmente confusas. Elas estão confusas. Saíram de situações traumáticas, saíram de decepções, de frustrações, estão totalmente confusas. E aquela confusão na qual ela se encontra, respinga as atitudes dela. Ela tem atitudes proporcionais à confusão que a norteia. Como eu disse, o cara agora, eu vou tratar toda mulher assim. O pensamento dele respingou em você, através das atitudes que ele teve para com você. Só que assim como ele mudou, ele era de um jeito, agora se transformou numa pessoa que trata a mulher com descaso, não sei o quê, ele também agora tem uma nova metamorfose. Faz os reajustes que precisam ser feitos, e ainda bem que a gente tem a possibilidade de fazer isso, e você vai achar que o problema é você? Só porque agora ele está tratando uma outra pessoa de forma diferente? Então o problema sou eu? Não, para com isso. O problema não estava em mim, o problema estava nele. Pelo contrário, eu tive a capacidade de terminar. Eu tive a capacidade de ser incisiva numa coisa que eu vi que não me fazia bem. Ele que resolve os conflitos dele, mas eu não vou ser tratada feito lixo porque ele vem descarregar os traumas dele em cima de mim. Ele que descarregue nas negas dele. Você teve uma atitude firme, conseguiu terminar, e agora não vai ter uma atitude firme de você parar com você mesmo para se reerguer e para perceber, entende? Que eu sou um lixo? Que lixo o quê? Você não é lixo coisa nenhuma. Para com isso. Porque não é... será que o problema fui eu? O problema fui eu? Não tem nada de problema. Não tem nada de problema. O problema, a confusão estava com ele. Ele descarregou em você e você terminou. E agora está na hora de você se recuperar e se reerguer. Entende? Faça isso. Pelo amor de Deus. Up. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. É só fuçar e vasculhar tudo aqui embaixo. Muito obrigado e um forte abraço.